Convido o professor, não sei se está aqui, Otimar Teste, professor da Universidade Luterana do Brasil. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui e parabenizar a Comissão Geral da Câmara, na figura do senhor presidente, Arlindo Chinalha, e saudar também a nossa ministra, e especialmente aqui fazer uma saudação especial do Rio Grande do Sul ao nosso comandante, ao nosso timoneiro, que é um grande orgulho. O Rio Grande do Sul tem muitos orgulhos, mas é o nosso senador negro, Paulo Paim. E aqui eu gostaria de dizer assim que é meio estranho um loiro alemão de olhos azuis do Rio Grande do Sul, de uma universidade luterana, discutir esse tema, essa pauta que é sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Eu gostaria de destacar aqui 4 instrumentos que estamos acompanhando de perto, através do programa Cantando as Diferenças, também do nosso senador Paulo Paim, que tem basicamente um olhar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, das pessoas com deficiência e da igualdade racial. E parece-me, como sociólogo, eu tenho percebido nessa nossa caminhada que existe aí um discurso de segregação. A gente acompanha e escuta isso na caminhada, que algumas pessoas dizem que esses instrumentos são segregadores. Mas se formos avaliar o processo como um todo, as estruturas governamentais do Estado moderno e sociedade, como forma, como modelo político, necessitam, para continuarem avançando em relação aos direitos humanos e cidadania, desses instrumentos. Os instrumentos governamentais, por exemplo, nós temos aqui, poderia dizer assim, 2 eixos. O primeiro eixo, as políticas afirmativas. É fundamental que a tenhamos. E nesse momento nós temos a possibilidade, através das coordenadorias, através das secretarias, das mulheres, das juventudes, das pessoas com deficiência, da igualdade racial, no Brasil. E temos um segundo eixo, que é a questão legal. O Estatuto da CLT, por exemplo, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Terra. Por que nós precisamos desses estatutos? Por exemplo, por que a gente precisa do Estatuto da Terra? Penso que o Estatuto da Terra precisa existir por causa das diversidades naturais do planeta. Imaginem os senhores se não existisse esse Estatuto. Como estaria o nosso ar hoje, a nossa água? Como é que estaria a nossa própria terra? Talvez a água seria puro lodo, o ar seria apenas pó e a terra estaria nua. E se nós não tivéssemos a CLT, o Estatuto da CLT, o sim senhor talvez estaria cada vez mais ampliado, o trabalho escravo, o trabalho compulsório, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Vamos imaginar se nós não tivéssemos esses instrumentos. Então, vejam, senhores, tanto os estatutos como as secretarias, as coordenadorias, precisam existir nesse momento histórico. Mesmo que para alguns, eles aparentemente, ou para alguns, eles sejam interpretados como segregadores. Mas é a única forma, estudando essa realidade hoje no Brasil, que tem sido possível frear o preconceito e discriminação fortemente introjetados e arraigados nas mentalidades de milhares e milhares de brasileiros contra as diferentes etnias. Sei que o horizonte apontado por todos que defendem essas estruturas, e é mesmo referente aos direitos, é o mesmo referente ao direito de reconhecimento político de todos. Mas surge um outro questionamento. Estamos prontos no Brasil hoje para vivermos sem esses instrumentos? Se esses estatutos são ruins, então precisamos nos perguntar, por que são? Por que são ruins? Tenho tido esse privilégio de acompanhar esse debate em todo o país sobre o Estatuto, mais precisamente sobre o Estatuto da Igualdade Racial e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E eu, particularmente, sou testemunha e percebo muita mobilização e muita relação humana nesse processo, independentemente de quem é contra ou a favor. Mas me permitem, e já concluindo, destacar 3 tipos de agentes sociais que a gente percebe nesse universo.
De um lado, os que estão contra. Do outro, quem é a favor. Porém, juntos aparecem muitas pessoas que querem aprimorar essas ferramentas, esses instrumentos, esses estatutos. O mérito do Estatuto da Igualdade Racial, na minha opinião, reside em dois aspectos. Primeiro, a aproximação, como acontece numa roda de chimarrão lá nos nossos parques, entre os diferentes sujeitos e instituições. Aproxima até aqueles que não gostam muito do amargo, até aqueles que são contra. Segundo, as mediações, despertando interesse e atenção para a temática, levando essa discussão para dentro das universidades, das igrejas, do Congresso Nacional, dos quilombos, das associações de bairro, nas diferentes rodas. Então, para concluir, eu quero dizer que as portas sempre estão abertas quando se fala, vamos conversar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Igualdade Racial. E se o Presidente da República já publicamente sugeriu a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial já, é porque precisamos cantar as nossas diferenças individuais, culturais e sociais, dando palco para quem não tem palco, olhando em direção ao mesmo horizonte de Zumbi dos Palmares e Cefete Araju, e assim, de fato, concretizar esses ideais defendidos por esses heróis brasileiros. Muito obrigado.